Paz de Cristo a todos. Vos trago uma palavra no dia de hoje a respeito do poder de Cristo em nossas vidas. O que temos de valor, o que é valoroso para nós, aonde está o valor de um cristão? Diz a palavra de Deus nas cartas aos Coríntios, a qual, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo escreve àquela igreja, falando do que temos dentro de nós, do que acontece conosco e como devemos nos comportar diante das tribulações, diante de afrontas. Diz assim as cartas aos Coríntios, no capítulo 4: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Bem, amados, lemos uma parte do capítulo 4
das cartas aos Coríntios. Novo Testamento, falando com a Igreja de Cristo, foi escrito numa época que os discípulos, os apóstolos, os pregadores da palavra de Deus eram perseguidos, açoitados, presos e até mesmo tirado as próprias vidas. E o apóstolo Paulo, ele bem faz uma colocação que diz que o que opera neles naquela época a morte, em nós que ouvimos, opera a vida. Porque eles criam que mesmo que eles morressem pregando o Evangelho, a vida deles era ceifada, mas em nós que ouvimos, em nós que recebemos a palavra de Deus, em nós que a palavra de Deus faz morada, produz vida e vida com abundância. Para aqueles homens, não importava ser presos, não importava ser açoitados, não importava que suas famílias fossem presas ou perdessem até mesmo a vida. O que importava para aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus é que eu e você e todas aquelas pessoas que existiam naquela época ouvissem o Evangelho de Cristo e fossem alcançados pela vida em Cristo. Ele frisa muito bem: podemos ser perseguidos. Naquela época era uma perseguição enorme. E ele fala, poderíamos ser perseguidos, mas nunca desamparados. Nos dias de hoje, serve para nós. Porque estamos rodeados de dificuldade, não igual a eles, não no tamanho, na proporção que vinha sobre os discípulos, talvez em nós menores, mas eu quero dizer que nunca o cristão vai ficar desamparado em meio às dificuldades que sobrevêm sobre ele. Era o que aqueles homens criam e é o que nós cremos hoje. Capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer que eles naquele tempo, temos um grande tesouro dentro de um vaso de barro. Deus nos compara como sendo um vaso de barro. Eu sou um simples vaso de barro. Nós somos um simples vaso de barro. Não é a minha posição, não é o que eu tenho, não é o que eu faço de bom para as pessoas que vai dizer o meu tamanho para com Deus, a minha importância para com Deus. Não é o meu anel no dedo, não é meu diploma, não é minha posição social. Temos um grande tesouro dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder, para que a importância não seja nossa, mas seja de Cristo. E amados, cremos também que o mesmo Espírito, o mesmo que ressuscitou Cristo, no final dos tempos, nos ressuscitará também juntos a encontrar com Cristo. Carta aos Tessalonicenses vai dizer que nós seremos todos juntos arrebatados, tantos que estão mortos quanto os que estão vivos, arrebatados a encontrar com Cristo. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Um dia abençoado para todos.